tem como responsabilidade colaborar na administração da justiça, pugnar pela defesa do Estado democrático de direito e defender os direitos, liberdades e garantias individuais dos cidadãos, bem como promover o acesso ao conhecimento e aplicação do direito e contribuir para o desenvolvimento da cultura jurídica. Ser advogado é, pois, ter uma profissão de elevado interesse público, com deveres especiais para com a comunidade que ultrapassam, em grande parte, as instituições legais postas em papel. É preciso termos isto sempre presente. Com base nesse pressuposto, os normativos que regulam a nossa profissão tecem regras ética e deontologicamente rigorosas, que vão no sentido da independência e isenção do advogado, na proibição de publicidade, na obrigatoriedade do segredo profissional, proibição de discussão pública de questões pendentes ou a instaurar perante os tribunais ou outros órgãos de Estado. Adicionalmente, é exigido ao advogado uma postura pautada pela confiança e integridade no relacionamento com os seus clientes, julgadores e colegas, assim como a proibição de concorrência desleal e um dever geral de urbanidade, respeitando os impedimentos e incompatibilidades impostos por lei. Exposto isto, gostaria de dar um exemplo de um ramo do direito em que as boas práticas profissionais influem diretamente no exercício da profissão. A arbitragem, nomeadamente, no que respeita à designação de um profissional como árbitro no âmbito de um processo arbitral. A arbitragem, como Vossas Excelências sabem, é um método extrajudicial de resolução de litígios, alternativo aos tribunais judiciais, em processos cujo objeto se reporte a matérias arbitráveis. Não tencionamos entrar em pormenor na descrição do Instituto da Arbitragem, considerando ademais a feliz decisão da Ordem dos Advogados de Angola de incluir um módulo sobre arbitragem durante o período de estágio por que Vossas Excelências passaram. Frisamos, no entanto, o relevante papel que a arbitragem tem e deverá ter, cada vez mais significativo, no descongestionamento dos tribunais judiciais, na redução dos prazos médios entre o início do processo e a execução de sentença e, expectavelmente, na melhoria do índice de qualidade dos processos judiciais. De facto, o contexto atual da arbitragem em Angola tem demonstrado que, nos últimos anos, há um crescente número de arbitragens realizadas no país, há cada vez mais profissionais qualificados para realizar um trabalho idóneo neste âmbito, os tribunais judiciais aprofundam conhecimentos sobre a matéria e, à parte, gostaria de notar que temos já uma sentença arbitral estrangeira reconhecida pelo Tribunal Supremo nos termos da Convenção de Nova Iorque, que é um grande passo relativamente à aprovação da Convenção e, de facto, ao respeito pelas normas da Convenção de Nova Iorque. E, por último, as faculdades de Direito têm incluído módulos de arbitragem na licenciatura e em cursos de pós-graduação. São todos sinais positivos, mas ainda muito a fazer para que se crie uma sólida cultura arbitral em Angola. Contamos, pois, com vocês para engrossar as fileiras dos arbitralistas angolanos, se assim desejarem. No meio arbitral é muitas vezes dito: a qualidade da arbitragem depende, em grande medida, da qualidade do árbitro. Ou então, a arbitragem vale tanto quanto o árbitro. Ou o árbitro tem que ser como mulher de César, não basta ser, tem de parecer. Os advogados na arbitragem podem atuar em várias vestes. Podem ser advogados de parte, podem ser consultores de parte, podem ser consultores do tribunal arbitral, podem ser peritos, podem ser árbitros, e é este último papel que nos propomos analisar. E que requisitos existem para ser nomeado árbitro? Há requisitos plasmados na lei, nomeadamente na nossa lei de arbitragem voluntária, a LAV, e há outros que dependem da vontade das partes. As partes têm a liberdade de selecionar as características de elegibilidade dos árbitros, nomeadamente no que se refere à sua expertise técnica, profissão ou mesmo na sua nacionalidade, apenas para citar alguns exemplos. No entanto, importa sublinhar que, a par e passo com reconhecidas características técnicas, vem algo de valor incomensurável, e sublinho aqui a palavra incomensurável, que se chama reputação. Usualmente, os indicados como árbitros são profissionais que gozam de boa reputação, tanto a nível profissional
como apresentam um comportamento ético e deontológico irrepreensível. Daí a nossa referência inicial aos princípios que regem a nossa profissão. Ademais, para serem nomeados árbitros no âmbito de um processo arbitral, requisitos de independência, imparcialidade e neutralidade devem estar presentes. Estes critérios da nossa LAV estão perfeitamente plasmados na nossa Lei de Arbitragem Voluntária, seguindo de perto as normas da Lei Modelo Uncitral, que por sua vez foram plasmados em diversos ordenamentos jurídicos. Há, portanto, uma certa concertação internacional relativamente a estes requisitos de quem poderá ser árbitro. Mas o que significa ser independente? Este é um critério objetivo que se traduz na necessidade do árbitro ter inteira liberdade de julgamento. Convido-os a analisar o artigo 10º da Lei de Arbitragem Voluntária. E ser imparcial? Este é um critério subjetivo que requer que o árbitro não tenha qualquer juízo preconcebido em relação ao caso. Quanto ao requisito da neutralidade, este depende do acordo das partes por não se encontrar plasmado na lei. Requer que o árbitro seja distante, e distante aqui entre aspas, em relação às partes em matéria de cultura jurídica, política e religiosa. Mas então, perguntaria, como se afere cada um dos mencionados requisitos? Casuisticamente, analisando caso a caso, processo a processo, havendo, no entanto, linhas condutoras de decisão relativamente a cada um dos requisitos. No que toca à independência, esta poderá ser colocada em causa se o árbitro nomeado teve ou tem, por exemplo, alguma relação jurídica, de trabalho, de prestação de serviços, de consultoria, com alguma das partes, aqui se incluindo alguma empresa do grupo das partes. Se, por exemplo, o árbitro tem interesses comuns com alguma das partes, se é, por exemplo, sempre o árbitro indicado por determinada parte que poderá, sem dúvida, suscitar questões relativamente à independência deste árbitro. A independência, a imparcialidade, de que forma a podemos aferir, poderá ser colocada em causa, por exemplo, se o árbitro já tiver tido conhecimento do litígio e tiver em relação a ele opinião formada, ou então, se já tiver manifestado alguma atitude de hostilidade ou excessivamente excessiva amizade em relação a alguma das partes. Quanto à neutralidade, se ele tiver convicções políticas, religiosas muito arraigadas e distintas ou iguais às das partes, não se conseguindo distanciar delas para tomar decisões no âmbito do processo, ou se possuir, por exemplo, uma cultura jurídica diametralmente oposta que o impeça de acolher as ponderações de direito a efetuar no caso concreto. Importa dizer que os advogados, treinados para serem parciais, de forma a defender os interesses dos seus clientes, dentro da isenção e independência que deve sempre reger a sua performance, têm aqui que mudar o chip e perceber que critérios de independência e imparcialidade são essenciais para atuarem como árbitros. O árbitro não é, pois, representante da parte que ele designou. Não tem poderes de representação, nem poderes de atuação por uma das partes, não está vinculado a seguir as orientações da parte que o designou, não atua no interesse de nenhuma das partes, nem no interesse comum de ambas, deve, ao invés, atuar com imparcialidade e independência. Exige-se-lhe o mesmo grau de independência e de imparcialidade que é um juiz. A pessoa que aceita ser árbitro fica, portanto, abrangida por um contrato de árbitro. Não tem de celebrar um contrato escrito. Basta que uma parte faça o convite e que o árbitro aceite, de modo inequívoco, o exercício dessa função. O não cumprimento das suas obrigações enquanto árbitro origina também responsabilidade civil e contratual. Por cá, podemos, a título de exemplo, referir as normas do regulamento do CREL, do Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios, que pertence ao Ministério da Justiça, que no seu artigo 11º refere a independência, a imparcialidade e também vai um bocadinho mais longe a disponibilidade dos árbitros. Ninguém se poderá comprometer como árbitro no âmbito do processo arbitral se não tiver disponibilidade para que de forma célere o processo tenha a sua tramitação. O árbitro deve também divulgar às partes qualquer situação que possa potencialmente suscitar conflitos de interesse, por escrito, fazendo a chamada declaração de disclosure e em qualquer momento do processo. A regra
regras internacionais que se debruçam sobre esta temática, nomeadamente as diretrizes da IBA, da International Bar Association, relativas a conflitos de interesse na arbitragem internacional. Trata-se de soft law, não é direito mandatório, mas essas diretrizes têm sido usadas como exemplo em arbitragens internacionais. São tantas as dúvidas que essas questões levantam, relativamente à questão de aferir a imparcialidade, a independência, a neutralidade e se existe, de facto, o dever de revelação de alguma potencial dúvida quanto ao árbitro que foi nomeado, que esta International Bar Association decidiu